Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvo a Deus que tem nos dado força, coragem, saúde e vitalidade para continuarmos fazendo esse trabalho que não tem muita visibilidade aos olhos dos homens, mas eu sei que aos olhos de Deus há muita visibilidade, há uma valia muito grande. Eu sei que o nosso Deus, Ele recompensará a cada palavra dita que sirva para convencer uma alma dos seus pecados. E você tem me ajudado nisso, eu lhe agradeço a você e a sua igreja, aliás, a sua família. Que você continue fazendo esse trabalho, nos ajudando, para que possamos permanecer também alegres, animados, confiando no Senhor e aguardando a sua volta. Abra sua Bíblia conosco aqui no capítulo 3 do livro do Apocalipse e vamos ler do versículo 14 ao 22. Uma leitura tanto quanto longa, mas com calma faremos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta às igrejas da Ásia, Laodiceia. Essa é a última. Meus queridos, o pastor da igreja de Laodiceia tinha algo que nenhum outro tinha. Nas 6 outras igrejas, nenhum tinha o que o pastor de Laodiceia tinha. Era a mornidão. Isto é o estado de a pessoa não ser quente nem frio. E por assim ser, diz a Bíblia que ele seria vomitado da boca do Senhor. Queridos, a Laodiceia era o centro financeiro da Ásia Menor. A Laodiceia tinha uma avantajada indústria têxtil, que era a fabricação de tecidos e de roupas finas. Laodiceia também era um grande centro de medicina especializada em oftalmologia. E Jesus fala na carta exatamente sobre essas coisas também. Então, quando ele diz, eu conheço, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Conta a história que em Laodiceia, isso não está na Bíblia, mas é a história, a tradição, que em Laodiceia tinha uma fonte
que as pessoas iam lá tomar banho medicinal. Então, era uma água quente, a determinado grau de calor, que as pessoas tomavam banho para curarem de doenças. Então, Jesus vai logo sobre isso. Ora, Laodiceia tinha esse tanque que as pessoas tomavam banho para se curar de determinadas doenças. Mas, se a água daquela fonte era quente, tinha uma determinada fonte de calor, o pastor estava ao contrário. Ele nem era frio e nem era quente. Portanto, ele não era frio a ponto de tirar a saúde de ninguém, de desencorajar alguém, mas também não era quente a ponto de dar saúde a alguém. Ele era morno. Era alguém que estava na contramão de Laodiceia. E a gente sabe que essas fontes, aqui nós temos alguma, ali na Bahia, nós temos uma fonte dessa que dizem que é uma fonte medicinal, vai muita gente para lá, é uma fonte de riqueza. Laodiceia naturalmente tinha essa fonte como um atrativo turístico e que lhe trazia alguma riqueza também. Mas Jesus vai no cerne da questão. Nem é frio nem quente. Se fosse frio ou quente, ainda tinha um jeito. Mas como não é um nem outro, é morno, eu não quero saber. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, o morno é um estado de calor que ninguém gosta. Se você vai tomar um refrigerante, você tem que ser frio. Senão não presta. O morno ninguém quer. Se você vai tomar um café, um chá, tem que ser quente. O morno também não vai. Ninguém... Quando Jesus diz que eu vomito da minha boca, no nosso caso aqui, o refrigerante tá morno, não tá frio, eu não quero. Não precisa nem vou vomitar, porque eu já nem quero. Já nem vou beber. Se o café tá frio, eu nem vou vomitar também, porque eu já nem vou beber. Era a situação do pastor de Laodiceia. Conta-se uma história que uma determinada pessoa saiu logo cedo de casa e foi ver algumas coisas na cidade. Na frente ele encontrou alguém que estava fazendo argamassa de pedreiro. Tem uma construção e essa pessoa estava trabalhando ali. Uma pessoa que passou curioso e perguntou: você está fazendo o que aí? Ele diz: eu estou misturando água, areia e cimento. A pessoa foi embora. Na frente encontrou outro, fazendo a mesma coisa, com o mesmo material. Aí ele perguntou: o senhor está fazendo o que aí? Ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Ele passou, na frente tinha outro, um terceiro. E ele perguntou: o senhor está fazendo o que aí? Ele disse: eu estou aqui principiando uma grande obra. Então, meus amados irmãos, as coisas são importantes à medida do valor que nós damos a elas. O primeiro diz: não, eu estou misturando aqui água, areia e cimento. Não sei nem quem vai dar, mas estou misturando aqui, estou levando, passando o tempo aqui. O outro diz: não, eu estou fazendo a minha parte. O pedreiro lá é quem assenta o tijolo, eu estou fazendo a minha parte aqui. Faço a massa e entrego a ele. É o que me cabe. É o que me mandaram fazer. O terceiro não. O terceiro diz: não, nós estamos aqui principiando uma grande obra. Me parece que o pastor de Laodiceia era como o primeiro. Eu estou misturando areia, água e cimento. Não sei em quem vai dar. Se a igreja vai, tudo bem. Se a igreja volta, tudo bem. Se a igreja ora, tanto faz. Se a igreja evangeliza, tanto faz. Eu quero levar o tempo. Estou misturando aqui, estou vendo no que vai dar essa minha vida. Era essa a vida do pastor de Laodiceia. Morno,
alguém imprestável, alguém intragável. E aí Jesus diz, assim porque és morno, e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ele sofria o mal da falsa riqueza. Paulo diz que nós não devemos confiar nas riquezas deste mundo, porque elas falham. Elas não nos levarão a lugar nenhum na eternidade. Mas o homem ali, como Laodiceia era um centro financeiro, como era um centro industrial muito grande, e tinha a pompa da medicina, a igreja era rica. E o pastor estava surfando na riqueza da igreja. Para ele, o que valia era o dinheiro, a posição de ficar ali, e o dinheiro que ele tinha para qualquer coisa, que não se apertava. Não. Aí diz, eu sou rico, estou enriquecido. E de nada tenho falta. Eu não tenho falta. A igreja eu não sei como é que ela está. Não. Quando a Bíblia diz que o pastor deve conhecer o estado da ovelha e colocar o coração sobre elas. Esse pastor aqui não. Ele estava levando a vida. Estava sendo influenciado pelas riquezas. Aí Deus diz, você está dizendo que é rico, que de nada tem falta. Mas por que você não sabe que você é um desgraçado? Que você é um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você não tem nada. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, aconselho que de mim compres ouro provado. O ouro, quanto mais prova, mais lhe dá a razão de ser puro. Quanto mais fogo, mais pureza. Aquele pastor não tinha como ser provado. Qualquer coisa, ele se diluía. Ele se desmanchava. Porque ele era alguém que estava fincado na riqueza, nos bens materiais, nas coisas daqui. Como se daqui alguém levasse alguma coisa a não ser as obras, como a Bíblia diz. As obras nos seguirão. E nada mais. Aconselho que compre ouro provado pelo fogo, para que tenha riquezas. Quer dizer, o ouro provado pelo fogo fala de coisas duradouras, coisas que foram provadas e que sabe-se que não vai se ruir por nada, não vai se deteriorar. É como a Bíblia diz que nós devemos guardar riqueza no céu, onde nem o ladrão rouba, nem a traça corrói. É lá onde devemos guardar as nossas riquezas. Aí diz, para que te riquezas e vestes brancas para que te vistas. Ora, Laodiceia não era um centro de indústria têxtil, mas Jesus diz, as roupas que estão produzidas aí não são brancas, são manchadas pelo pecado. São manchadas pelo engano, são manchadas pela ganância, pela avareza. Mas eu lhe aconselho que compre roupas brancas, para que vistas e não apareça a sua nudez. Por melhor que fossem as roupas, a nudez espiritual estava aparecendo. Aí diz, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Não era também um centro oftalmológico? Os exames ali, o colírio era da melhor qualidade, mas as pessoas não viam. As pessoas eram cegas espiritualmente. Portanto, a riqueza de Laodiceia para nada servia, senão para enterrar cada vez mais o seu pastor e alguns que iam com ele no engano do pecado. Eu repreendo e castigo aqueles a quem amo. Então Jesus, sabendo que ele era um homem morto, um miserável, um pobre, cego, rico, cego e nu, Jesus não deixa de amar. Jesus lhe repreende para que ele se arrependesse. A tona dessas cartas aqui é o arrependimento. Em todo lugar. Se não se arrepender. Porque Jesus sabe que quando nós nos arrependemos, nós adquirimos de Deus ou dele mesmo
a condição de sermos perdoados. O apóstolo Pedro diz que sem arrependimento não há confissão de pecados, ou não há perdão de pecados. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por tudo que aquele homem era, por todas as faltas que o próprio Jesus enumerou. Mas Jesus chama-o, como diz, chama o feito à ordem. Arrepende-te, porque eu, apesar de tudo, eu lhe amo. Eu castigo e repreendo a quem ama. E você é fruto do meu amor. Você é objeto do meu amor. Portanto, se arrependa. Eis que eu estou à porta e bato. Aí Jesus coloca agora ele de encontro à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus, como educado que é, ele não força a porta de ninguém. Ele estava à porta da igreja. Eu estou à porta e bato. Aí nós podemos pensar, ora, Jesus estava à porta da igreja. Será que tinha alguém lá dentro? Jesus queria que quem abrisse a porta fosse o pastor. Mas será que ele teria coragem de vir abrir? Sabendo do estado que ele estava? E sabendo que ele, sendo trevas, encontraria de cara a luz? Será que ele teria vontade, coragem de ir? Ou indo, será que ele teria coragem de enfrentar aquele cujos olhos são como chama de fogo? Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, ele não entra, ele não força, ele não arromba a porta. Se abrir a porta, ele entra. Glória a Deus. Se abrir a porta, primeiro, se alguém ouvir a minha voz, primeiro tem que ouvir a voz, abrir a porta, e agora ele entra. E a recompensa de ter ouvido, de ter aberto, e tê-lo deixado entrar, a recompensa agora é: e com ele cearei, e ele comigo. Meus amados, só Deus para fazer isso. O costume do homem é, ao final da repreensão de alguém, ele ficar irado, e olhando para um lado, olhando para outro, não tem coragem de encarar a pessoa com quem ele fala. Jesus não, ele disse tudo isso, chamou a atenção, desnudou os pecados daquele pastor, mas depois disse: se arrependa. Eu estou pronto para perdoar, estou à porta e bato. Eu não estou longe, não, estou à porta. Se você está aí dentro, é só abrir. É só abrir. Não faça muita cerimônia, não. Eu sei que Jesus sabe todas as coisas. Então, abra a porta nessa oportunidade. Jesus está à porta batendo. Por mais que nós tenhamos errado, por mais que os pecados tenham martelado na nossa consciência, Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para entrar na sua vida e fazer festa. E festejar com o Senhor é bênção. Fazer festa já é bom, e com o Senhor, melhor ainda. Arrependa-se dos seus pecados. Ouça a voz de Deus. Abra o seu coração. E agora receba Ele para cear com você. Faça como Mateus, que mesmo censurado pelos escribas e fariseus, sendo ele um publicano, ele abre a porta da sua casa, convida Jesus, Jesus vai, ceia com ele. Glória a Deus. E Jesus se alegra quando chega num lugar que tem pecadores, porque para isso ele veio. Jesus não se alegraria se ele chegasse aqui e tivesse todo mundo santo. Aliás, ele já sabia que o homem tinha pecado e que agora precisaria de um perdoador, de um salvador. Na carta de Mateus, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostoso, quer dizer, alegre, porque sendo ele pecador, e a Bíblia diz que ali havia muitos outros publicanos também, vinha censura de um lado dos escribas, censura do outro dos fariseus, mas vinha o alento, a palavra alentadora, a palavra consoladora,
da boca sacrossanta do nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem, que era um homem rico de bens materiais, à vista dos homens, um homem rico, abastado, mas diante de Deus um miserável. Mas ele é convidado pelo Senhor para voltar atrás. Não é que ele fosse renunciar à riqueza, não. Voltar atrás no seu coração soberbo, de achar que a riqueza lhe encheria todos os vazios, a ponto de ele dizer, de nada tenho falta. Tinha. Ele podia não ter falta de dinheiro, mas de Jesus ele tinha, quando todos nós temos. Não se arrependa nessa oportunidade e deixe Jesus entrar na sua casa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.